E esse risco que eu vou fazer o desenho que a gente normalmente faz. Qual é o desenho que a gente normalmente faz? O autor tem uma pretensão que insere na jurisdição e provoca essa jurisdição por intermédio do direito de ação. Deixa eu aumentar um pouquinho a espessura aqui de nada. Aqui eu tenho jurisdição. E quando ele protocola a petição inicial, eu crio aqui o que se chama de processo. Tá? Isso aí eu venho falando desde o primeiro dia de aula. Desde o primeiro dia de aula eu venho falando sobre isso. O que agora vai acontecer? O que agora vai acontecer? Eu vou pegar este processo aqui e vou dar um zoom nele. Reparem, vou dar um zoom no processo aqui. Vou ficar meio tortinho, mas a ideia permanece. Eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Peraí. Pronto. Vou apagar. Vamos lá ver se eu consigo fazer aqui. Melhorar minha mão. Para fazer uma linha reta. Pronto, olha só. Vou apagar aqui esse daqui de baixo. De cima, na verdade. Descobri aqui, ó. Pronto. Fiz agora mais bonitinho. E agora eu vou fazer configuração de um tubo. Tá? Desenho de um tubo. E ele começa com o quê, Renato? Quando é que ele começa? Ele começa aqui quando a gente coloca a petição inicial. Só que dessa vez agora, neste processo que a gente está discutindo aqui, eu vou rememorar a atividade de vocês de processo de conhecimento. Quando vocês estudaram processo de conhecimento, vocês estudaram o rito comum. Qual é o rito comum? Petição inicial, audiência, citação, contestação, réplica, fase de onde o juiz, julgamento conforme o estado do processo, produção de prova, prova, sentença. Essa é uma forma de você conhecer o rito comum. Outra forma que você conhece o rito comum é a divisão entre fases. Então, entre a petição inicial e mais ou menos a réplica ali, contestação, você tem a chamada fase de postulação. Terminada a fase de postulação, você tem a fase de saneamento, onde o juiz faz o julgamento conforme o estado do processo, onde o juiz faz o julgamento parcial de mérito, e onde você, com esse julgamento antecipado parcial de mérito, já pode iniciar, inclusive, um processo de execução, porque você viu lá no 515 que qualquer pronunciamento que tenha uma obrigação de pagar, fazer ou não fazer, é título executivo, judicial, você já pode executar. E essa fase de saneamento, ela termina especificando o que vai ser provado e como vai ser provado para a fase de instrução. E aí, na fase de instrução, você vai produzir prova oral, produzir prova pericial, vai fazer inspeção judicial e por aí vai. Saído da instrução, aí sim, você vai ter a fase de decisão, que é onde vai aparecer aqui a sentença. Então, se eu for dividir o processo de conhecimento, tá? O processo de conhecimento em fases, que é uma coisa que vocês já viram, eu vou ter aqui postulação, saneamento, instrução e decisão. Neste momento agora, eu vou agora trabalhar com a execução. Meu objetivo aqui é transformar o que vocês já sabem dentro da execução, para que vocês, digamos assim,
Não venham a se perder. Não venham a se perder. Ok? O que vai acontecer aqui? Você vai continuar com postulação. Aí, depois da postulação, você vai ter aqui a chamada constrição. Depois da constrição, você vai ter a penhora. Depois da penhora, você vai ter a expropriação. E depois da expropriação, a satisfação. São essas quatro etapas. Mas, Renato, você falou em penhora aqui, não seria 5? Não. A penhora, ela encerra a fase de constrição. O último ato da fase de constrição é penhora. E a gente já discutiu aqui que penhora é ato de juiz. Nós vamos ter uma aula só sobre penhora. Penhora é ato de juiz. Então, eu tenho aqui postulação, constrição, penhora, expropriação e satisfação. Este mesmo gráfico que eu acabei de escrever aqui, ele está previsto aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, deixe-me ver. Preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir para não chorar. Já sei onde é que está. Aqui. Pronto. Está aqui. Postulação, constrição, penhora, tá? Postulação, constrição, penhora, expropriação, satisfação. Necessário, é indispensável que vocês gravem isso aqui. Vocês têm que gravar, têm que decorar realmente isso aqui. Joia? Agora, Renato, por que você colocou aqui em cima a obrigação de pagar? E já que você está falando da execução como um todo, por que você colocou ali em cima a obrigação de pagar? Então, vamos voltar para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar agora. Olha que bacana. Eu aqui agora vou ampliar esse quadro. Eu quero que ele cresça mais para baixo. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer o quadro crescer para baixo. Ó, cresceu para baixo. Vou bloquear ele novamente. Vou ampliar aqui, pronto. Aqui. Estou aqui com postulação, constrição, penhora. Gente, como vocês viram ali, isso aqui é focado na obrigação de pagar. Isso aqui é bem focado na obrigação de pagar. Ok? Eu estou aqui vinculado na obrigação de pagar. Para as demais obrigações, lembre-se, nós temos 4 obrigações: pagar, fazer, não fazer e dar. Para as demais obrigações, vou colocar aqui: fazer, não fazer e dar. Nós temos que verificar o seguinte: é claro que ela vai começar com postulação. Isso aqui eu vou começar com postulação. E sim, ela vai terminar em satisfação. Tá? Vai começar com postulação e vai terminar com satisfação. No entanto, este meio aqui, ó, ele vai ser, ó, uma interrogação. Deixa eu ver se eu faço melhor aqui. Tá? Negócio bem, bem bonito. Isso aqui é uma interrogação, ó. Tá aqui bem grosso. Pronto. É uma interrogação. Mas, Renato, como assim uma interrogação, Renato? Como é que isso pode ser uma interrogação aí no meio? Gente, o que é que acontece? Quando a gente trabalha aqui com essas obrigações, dar, fazer, não fazer e dar, ocorre o seguinte: vamos imaginar que você tenha a obrigação de dar. Eu postulo a entrega de um carro. A empresa foi lá, entregou o carro, satisfação. Pô, não tem mais o que fazer. Ok? Mas e se ela não entrega? Como é que isso vai acontecer? Pois bem, nessas obrigações, você vai ter, ó, a chamada escalada. Quando você pede nessas obrigações, você vai pedir uma tutela específica.
Mas caso ela não seja feita, você já pode pular esse degrau para o último e pedir a conversão em perdas e danos. Essa conversão nada mais é do que dinheiro. E nesta obrigação ainda, você tem a possibilidade daqui desse degrau do meio na obtenção do resultado prático equivalente. Então, veja, olha a situação que eu tenho. Você tem uma obrigação você faz uma postulação para o seu cliente para a entrega de um carro. Primeira melhor hipótese é o executado vai e entrega o carro, satisfação concluída. Beleza, acabou o problema. Mas e se não entrega o carro, o que vai acontecer? Bom, você já pode fazer o pedido de conversão para perdas e danos. E se você faz esse pedido de conversão para perdas e danos, você transforma que era uma obrigação numa obrigação de pagar. E aí, ó, aparece este miolo aqui. Constrição, penhora, expropriação. Gente, não tem jeito. A maior e a mais completa execução é a de pagar. O miolo da execução das outras obrigações, ela é uma interrogação. Você não sabe exatamente, porque existem inúmeras variáveis. Estou lhe dando uma. A pessoa entrega o carro, a pessoa converte em perdas e danos porque era um Alfa Romeo, não tinha outro carro e tal. A pessoa pode também pedir um resultado prático equivalente. Tá? Qual é o resultado prático equivalente? Ah, não, tem um carro que é similar ao Alfa Romeo e tal, que dava para fazer, que é da mesma empresa, então pede o resultado prático equivalente. E se você for ver, todas essas obrigações, hoje em dia, tem uma coisa que a galera gosta demais, né? Que é chamada, ó, ela é acrescida da multa diária. Só que quando fala em multa diária, a gente está fazendo o quê? Está falando de dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, a gente fala em execução de obrigação de pagar. E se fala obrigação de pagar, fala de constrição, expropriação e penhora. Não tem jeito, gente. O que eu estou tentando demonstrar para vocês? Que, primeiro, nós temos que aprender a obrigação de pagar. Ponto. Nós temos que aprender a obrigação de pagar. As obrigações de fazer, não fazer, de dar, elas são inferiores. Então, eu posso até mostrar aqui numa forma de uma pirâmide invertida. Olha, a mais completa é pagamento. E é para ela que tudo recai. As outras, dar, fazer, não fazer, são menores. Ocorre uma série de desdobramentos aqui, uma série de situações aqui que eu posso prever ou não. Então, isso fica a cargo do próprio desenvolvimento do processo. Mas, Renato, não vai ter prazo, não vai ter medida? Não, vamos ter prazos, vamos, as medidas são as mesmas, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas imagine aqui, olha, entregue um carro em 15 dias. Aí vem a empresa e diz assim, olha, eu não posso entregar em 15, eu posso entregar em 20. O que são 10 dias para uma pessoa obter satisfação integral da postulação? Pode ser dilatado, não tem um rigor para essa situação, não é tão rígido quanto a essa situação, entendeu? Desde que você visualize onde você está e onde você quer chegar. Você está numa fase de postulação, está pedindo uma tutela específica, mas a tutela específica vai ser acrescida de multa diária, então aqui você já tem uma situação mais complexa, porque você tem duas tutelas aqui. Você tem a tutela específica de dar e ainda vai ter que cobrar a multa diária em caso de inadimplência. Aí você chega a um ponto que você desiste da tutela específica e vai para a conversão. Então você vai somar a multa diária mais a conversão. Se tem conversão,
tem liquidação, aí vai ser por arbitramento, vai ser por procedimento comum, vai ser um mero cálculo que você vai fazer, você vai pegar a liquidação indireta, trazer documentos comprobatórios do prejuízo que você teve e vai dizer para a juíza que o seu valor é esse, corrigir e atualizar. Então, veja, toda essa seara está sendo feita neste miolo aqui, ó. Neste miolo aqui. E é por isso que não há como a gente fazer exatamente ou especificamente um passo a passo. Logo, nosso primeiro passo vai ser trabalhar com a execução de obrigação de pagar. Depois que vocês conhecerem todas as etapas, aí a gente vai para a execução de obrigação das demais obrigações, que aí é mais um quadro ilustrativo. Vocês já vão estar bem cientes disso. E como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que nós vamos trabalhar essas etapas? Repara, eu falei para vocês, e é verdade, que a execução possui 8 formas. Quais são os ritos da execução e por que eu posso dizer que são 8? Porque eu tenho 2 títulos executivos e 4 espécies de obrigação. Então, 2 vezes 4, 8. Mas quando eu começo a olhar a execução, o processo, viu, gente? Quando eu começo a olhar o processo de execução, eu vejo exatamente que eu tenho aí dois caminhados. Então, eu tenho 2 métodos, na verdade. O de execução de pagar, que é as 5 etapas aqui, as 4 etapas aqui, postulação, constrição, expropriação e satisfação. E eu tenho, caso minha obrigação seja de fazer, não fazer e dar, a ciência de que tem uma postulação e que tem uma satisfação, mas o miolo aqui vai depender dessa escalada. O que vai acontecer? Por isso, primeiro nós vamos trabalhar dessa forma e depois nós vamos para as outras obrigações. Vale ressaltar, eu vou logo dizendo de cara, a maioria dos livros começam com a de baixo. A maioria dos livros começam lá falando sobre tutela específica e tal, mas é uma coisa que você não encaixa. Porque como é que você vai falar de tutela específica e multa diária se você não aprende a como cobrar essa multa? Ou, se não acontecer a tutela, como você vai fazer diante desse fato? Como converter isso em perda de danos? Essas tutelas aqui, elas são mais complexas no desenrolar do processo do que a obrigação de pagar. Mas a obrigação de pagar é um lastro, tá? Um lastro que está sempre nesse sentido. Acho que eu até errei aqui, não seria nem uma pirâmide invertida, né? Seria efetivamente uma pirâmide. Vou até me corrigir aqui. Você não teria aqui uma pirâmide invertida, você teria aqui efetivamente uma pirâmide, onde o lastro é a obrigação de pagar, que tudo recai sobre ela, e aqui, no ápice, você teria as outras obrigações, fazer, não fazer e dar. A base toda é a obrigação de pagar, e é nela que a gente vai se pautar. Dúvidas, perguntas? Então tá. No silêncio, a unanimidade, vamos em frente. A grande pergunta agora é como é que nós vamos fazer para desenvolver isso? Pois bem, nós vamos fazer por aqui. Nós vamos trabalhar com a postulação, petição inicial, posturas do juiz, citação e pagamento. No entanto, eu vou aplicar uma outra ferramenta, tá? O Miro é uma plataforma, beleza? O Miro é uma plataforma. Só que agora eu vou aplicar uma outra ferramenta. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vou abrir um parênteses aqui. Este aqui é o Kindle. Eu vou mostrar para vocês que e-book não é PDF. A turma chega e faz assim, Renato, porque o e-book é muito ruim, Não, e-book não é PDF. E tem uma galera que diz assim, bom, Renato, mas quando você fala em Kindle, você fala naquele aparelhinho, né? Eu vou botar uma tela de internet aqui. Você fala naquele aparelhinho. Poxa,
Você vai fazer esse aparelho daqui, eu vou gastar R$ 500, R$ 1.000 para ter um aparelho desse só para ficar lendo e-book. Isso não é vantagem nenhuma, você gastar R$ 500, R$ 600. Pô, imagine quanto livro em papel eu compro com R$ 1.000. Gente, a ideia não é essa, tá? Vou só mostrar uma coisa para vocês aqui. O Kindle é um aplicativo. Vou sincronizar agora com vocês o meu celular, tá? Vou sincronizar o meu celular aqui com vocês. Vai aparecer na tela aqui meu celular. Pronto, tá aí o meu celular. Vou mostrar aqui na câmera, tá vendo? Meu celular. E vou mexer no meu celular aqui. E tudo que eu mexer aqui no meu celular vai aparecer aqui na tela. Eu vou acessar, olha aqui o Kindle, tá vendo? Tem um Kindle aqui, vou acessar o Kindle aqui. Vou pegar aqui um livro, tá? Aqui. Vou pegar esse livro daqui, A Era da IA. É um livro fantástico. É um livro fantástico. Mas eu vou fazer algumas mudanças. Quais são as mudanças que eu vou fazer? Olha, para mim, a letra está muito pequena. Então, eu altero a letra. Ou a letra está muito grande. Eu diminuo a letra. Para mim, esta letra daqui, ela não é legal. Eu vou e coloco outro tipo de letra. Vou botar a Geórgia. Vou escolhendo letras diferentes. Olha que legal. Ó, letras diferentes. Não, mas o brilho não tá bom, eu vou diminuir o brilho. É porque aqui no computador não dá para ver. Mas no celular, quando você diminui o brilho, ó, ele vai escurecendo. Mas, Renato, deixa o brilho quieto. Vamos botar um tema, um layout aqui. Ó. Vou botar um tema escuro. Eu estou lendo de noite, a luz fica muito clara no meu rosto. Eu vou botar um tema escuro. Ou eu gosto de uma corzinha mais clara, um amarelinho, um papel mais velhinho, ou então um verdinho. Ó, não, mas comigo, eu não gosto de ficar passando a tela assim, ó. Não gosto de ficar passando a tela assim. Não tem problema. Você vem aqui, ó, e bota de rolagem contínua. Pronto. Agora virou um textão. Você vai ficar lendo, parecendo que você está lendo uma folha. Isso eu estou fazendo no meu celular. E isto não é um PDF. Isto é um livro. Tá? Este livro, por exemplo, é de uma editora. Aqui, ó. Ainda tem essa possibilidade aqui, ó, de você ampliar a foto, que é uma imagem aqui. Aí você amplia a foto aqui, ó, tá? Você vai ampliando a foto do jeito que você quiser. Se for uma imagem, você clica aqui, fecha e vai. Tá vendo? Aí você tem aqui, ó, toda a configuração, a edição, tudo. Deixe eu voltar aqui, porque eu não gosto de rolagem contínua. Margem, trava de orientação, enfim, gente. É uma ferramenta muito interessante. E o mais bacana, tá? Você tem no celular, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, vou fechar, e você tem também no computador. No computador, é um outro programa que você instala, e você vai ter acesso à sua biblioteca. Tá? Você vai ter acesso à sua biblioteca, você vai ter acesso às coleções, você vai ter acesso ao um Kindle ilimitado, o que é muito legal, porque você tem diversos livros aí, e toda hora aparece livro novo, que você pode tomar como se fosse uma biblioteca, e você paga um valor irrisório por mês. Não estou aqui fazendo propaganda da Amazon, mas, de fato, é uma ferramenta, assim, para quem gosta de leitura, ou que para quem está precisando fazer pesquisa, é muito, muito, muito interessante. Vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E mais, esse aqui é o livro, né? É um livro de fluxograma, não é um livro jurídico, é um livro de fluxograma, para eu apresentar para vocês
a nova metodologia que a gente vai estudar o processo. O que acontece? O conceito de processo é um conjunto de atos ordenados interdependentes entre si. Mas como é que o processo se desenvolve com esses atos? O fluxograma vai explicar. Uma das vantagens do Kindle é o caderno de anotações. Então, se eu clico aqui no meu destaque, ele já me leva na página que eu quero. E eu já sintonizei. E depois eu ainda posso exportar essas anotações para o Word, eu posso compartilhar. Eu tenho aqui uma série de vantagens dentro do Kindle, tá? Dentro do Kindle programa. Não estou falando equipamento, não. Estou falando programa, software mesmo. Voltando aqui para a questão do fluxograma. O que é um fluxograma? É a representação sequencial de um processo que utiliza símbolos gráficos para descrever o fluxo real ou ideal, e como cada atividade é relacionada, desde o início, passando por todas as etapas até o fim do processo. Gente, parece até que eu estou falando de processo civil, né? É um sequencial de um processo, porque um processo é um termo administrativo, é uma atividade que existe, que tem início, meio e fim. É igual ao processo judicial, tem início, meio e fim. Por mais que o fim demore, mas tem fim, tá? Ele vai acabar, de algum jeito ele acaba. E o que a gente vai fazer aqui? Vai utilizar símbolos gráficos para descrever este fluxo ideal. Esse é um conceito. Aqui, reconhecido como uma das 7 ferramentas de qualidade, e se utiliza de quê? Figuras geométricas. Repare que o professor aí está desenhando na parede. Está desenhando as sequências na parede. O que está acontecendo, as relações, os documentos e tal. E quais são essas sequências? Círculos, retângulos, triângulos, linhas, setas. O que eu posso utilizar? Gerenciamento, padronização, documentação, que permite entender de forma simples e rápida como funciona o processo. Obviamente, eu não estou aqui trabalhando só e somente com o processo civil. Isso aqui é um estudo que eu estou fazendo com vocês, que a partir daqui vocês serão capazes de ler a maioria dos processos que vocês encontrarem e até mesmo desenvolver outros processos. Por quê? Porque quando você usa o fluxograma, ele tem facilidade de utilização, lhe auxilia na identificação de problemas, busca a participação de todos para mapear o processo como ele realmente acontece. E é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Quando é que você vai utilizar? Basicamente para processo civil. Padronizar um processo que não está bem definido, ou a gente vai criar, facilitar a identificação dos pontos principais de um processo. Melhorar a leitura, isso aqui é importante para a gente, vou até marcar aqui. Melhorar a leitura, entendimento e análise de um processo através de uma visão ampla do seu início ao seu fim. Tá? Reparem que quando eu cliquei aqui, ele apareceu aqui. Ó. Ele aparece sempre aqui. Tudo que eu marco, ele vai direto para as minhas anotações. Tá vendo? Então, a gente vai utilizar aí o fluxograma, passo a passo para estruturar. Ele vai mostrar aí quais são as várias etapas. Tá? E aqui estão os símbolos básicos. Observem, esse livro não tem nada a ver com direito. É um livro sobre fluxograma. Mas olha como os símbolos se relacionam. Início e fim do processo. Logo, um processo se inicia com a petição inicial. Eu vou falar para ele aqui. Indica uma atividade a ser executada, tomada de decisão, direção, indica documentos, conectores. Olha que legal. Então, tem tudo aqui para o processo. Então, eu trouxe aqui como material indispensável, a nossa tabela de conectores que nós vamos trabalhar. Tá? A tabela de conectores. O que foi que eu fiz? Eu peguei os mesmos conectores que estão no fluxograma, que são padrões universais, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, são padrões universais, e coloquei um significado, um indicador lógico para o processo. Então, assim, a seta.
Conexão que serve para indicar a interligação entre dois e outros símbolos, da direção ao fluxo. Terminação indica o início e o fim do fluxo no diagrama. Ou seja, a petição inicial, a gente vai começar aqui. Quadradinho aqui, legenda, funções e atividades de um determinado processo. Decisão, mostra a decisão que será feita. Atraso ou prazo, representa que um tempo vai decorrer antes que o fluxo do processo continue. Documento ou documentos, indica a inserção de documento indispensável ou necessário para o processo, e o de documentos indica que são vários documentos, a simbologia é parecida. Preparação, conector interno, somador, alternador, agrupar, conector externo. Então, a gente vai construir junto aqui o processo. Não só nós vamos chegar e fazer isso, nós vamos construir juntos. Por isso que aqui, quando vocês viram aqui, ele já estava aqui, ó. Foi eu mostrando aqui. E é claro que isso aqui, essas cores daqui, eles podem ser alteradas, né? Tudo aqui no Miro, você tem como alterar. Posso alterar tudo aqui. Documentos, a petição inicial aqui, vou botar verdinha. Então, a petição inicial vai para o juiz aqui eu já boto um vermelhinho, o juiz vai tomar a decisão, tá? Vai esquentar a situação. Já sei que a petição inicial tem os documentos aqui a serem seguidos. Vou colocar aqui uma espessura mais, para vocês verem que é mais de um documento. Documentos a serem seguidos e tal. O bacana do Miro é que tem alguém aqui que já conhece essa plataforma? Levanta a mão quem já conhecia. Não, ninguém, tá vendo? Então, assim, quem estudar e quem quiser, eu passo o link e aí vocês vão estar construindo comigo. É só abrir um novo quadro aqui, tá? Vocês podem abrir um novo quadro aqui e construir o fluxograma junto comigo, na aula. A gente vai estar junto aqui fazendo as atividades na aula. Não só sou eu, não. Vocês vão poder participar. Agora, para isso, vocês têm que ter habilidade e treinar. Aí, se vocês quiserem treinando, não tem problema nenhum. Logo, a gente vai construir aqui os passos deste início do nosso processo. Começando pela petição inicial, que aqui, ó, como eu trouxe para vocês, o primeiro passo é a petição inicial. Na petição inicial, a gente não vai trabalhar exatamente no fluxograma, porque a gente vai mostrar como se faz a petição inicial. Na próxima aula, eu vou abrir um arquivo do Word, vou pegar um modelo, vou mostrar a vocês todos os passos, a gente vai ver um processo de verdade, como foi feita a petição inicial, vamos ver no PJE, vamos fazer um monte de coisa aqui com a petição inicial. Aí, feita a petição inicial, já começamos aqui com as posturas do juiz. Vamos abrir aqui e vamos começar a construir. Como é que o juiz vai fazer? Como é que o juiz faz essa situação? Respondendo a pergunta, o processo chegou na minha mesa agora. O que eu vou fazer a partir de agora? Estou diante de um processo. O que ele vai fazer? Como é que eu vou desenvolver isso? E a gente vai desenvolvendo esse processo. A partir de agora, todas as aulas serão no Miro. Quem quiser, quem treinar, quem tiver alguma dúvida, quem quiser trabalhar no Miro comigo, fique à vontade, eu passo o link. Você entra aqui, aí você vai estar aqui. Renato, é possível isso? Sim, é possível. Dá para a gente fazer isso, tá? Como hoje eu trouxe alguns conhecimentos além do processo, eu vou parar a aula por hoje.